A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Umbanda, o seu programa dominical que vai ao ar das 20h30 às 22 horas, direto dos estúdios da Radiodifusora Caxiense. Você acompanha este programa pelo dial 1250 desta emissora. Este programa tem o patrocínio de Móveis de Face, empresa com 10 anos de experiência na construção de interiores. Móveis planejados, residenciais e comerciais. Orçamento gratuito. Localizada na Rua Fernão Dias, 285A, bairro Sagrada Família. Solicite seu orçamento pelos fones 3228-0534 ou 9113-6430, ou ainda pelo site www.deface.com.br ou e-mail móveis@deface.com.br. Gaval Elétrica Mecânica, venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada a Motomil e Gardem. Endereço: Rua Atílio Andreassa, 3721, bairro Sagrada Família, próximo à Escola Apolinário. Contato 3229-9358 ou 9196-3511. E-mail gaval@sempresol.com.br. Ervanária São Carlos, agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, achós para os seus orixás, sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço, Rua Guia Lopes 673, com teleentrega pelo telefone 30 27 37 29, e-mail ervanariasaocarlos@gmail.com, o site www.ervanariasaocarlos.com.br. Brilho da Lua, transporte Brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Rua Silveira Martins, 1543, bairro Cristo Redentor. Telefone 3228-8595. Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade, mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica, com modernos recursos e equipamentos do mercado, conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço: Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 32228163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. amigos ouvintes do programa A Voz da Umbanda. Queremos saudar a todos vocês
rádios ouvintes que estejam aqui conosco mais uma vez nesse programa, das 20 horas e 20 minutos até as 21 horas e 50 minutos. Hoje, dia 27 de janeiro de 2013, acordamos com uma notícia que nos deixou muito triste. Vamos falar também sobre este assunto no programa de hoje. Queremos externar nossa solidariedade aos familiares da tragédia em Santa Maria. Mas, antes de abordarmos esse assunto, quero dar meu boa noite a meus irmãos e colegas de mesa. Gustavo Diogum, boa noite, Gustavo. Boa noite, Pai Anael. Boa noite, caros ouvintes. É até um pouco estranho hoje desejar boa noite, né? Mas por uma questão de educação com os nossos ouvintes, com vocês, companheiros aqui de mesa, externo o meu boa noite e já de forma antecipada também quero deixar um abraço, que é o mínimo que eu posso deixar, né, aos parentes, aos familiares desses jovens que perderam suas vidas nessa tragédia ocorrida durante essa madrugada. Perfeito. Quero saudar também aqui o Léo de Oxalá. Boa noite, Léo. Boa noite, Pai Anael. Boa noite, Gustavo Diogum. Boa noite, como o Gustavo falou, não é uma boa noite. Um dia muito triste para o nosso estado, para o nosso país. Uma tragédia dessas que acontece em grandes, enormes proporções nos entristece muito e nos deixa um alerta muito grande. Perfeito. Então, amigos ouvintes, hoje vamos falar um pouquinho sobre o ocorrido em Santa Maria, né? Nos deixa muito triste essa notícia. E também fazermos uma reflexão, né, sobre esse episódio e ver qual é a reflexão, qual é o reflexo disso, aliás, qual é o reflexo disso nos nossos terreiros. Então, é importante, nós vamos abordar isso aqui nessa noite. O Evandro, também nosso colega de mesa, não se faz presente hoje, teve um compromisso. Quero externar a ele um abraço, ao Evandro de Oxalá, sua esposa. E quero também passar aqui, o Gustavo irá passar para nós os e-mails, né, e o atendimento ao ouvinte. Perfeito, Pai Anael. Os telefones aqui da rádio para contato são 32 21 26 58, 32 21 7653. Você também pode entrar em contato através do e-mail vozdaumbanda@hotmail.com. Além desses canais de comunicação, o programa Voz da Umbanda pode ser sintonizado online pelo site da Radiodifusora, www.radiodifusoracaxiense.com.br, clicando no link Escute Online. Muito bem, está aí o nosso atendimento ao ouvinte. Você também pode fazer suas colocações, né, nos temas de hoje. Daqui um pouco mais nós também faremos um minuto de silêncio, né, em respeito a essas pessoas, né, os espíritos que fatalmente morreram de uma forma muito trágica, né. Então nós, mais adiante no programa, nós faremos um minuto de silêncio, então, em respeito a essas vítimas da tragédia. Também, Pai Anel, o nosso ouvinte que quiser entrar em contato conosco aqui, deixar a sua mensagem, deixar o seu pedido, pode fazer o contato através da página do programa no Facebook, onde você pode curtir, deixar o seu recado, enviar as sugestões e também fazer os seus pedidos, né? Hoje é um domingo, de certa forma, triste para todos nós, mas nós temos que, né, estar aqui também presente. Perfeito. Então vamos iniciar o tema falando desse ocorrido em Santa Maria, né? Foi um incêndio em uma boate chamada Kiss, né? E este episódio, nessa madrugada, foi considerado a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul.
a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Foram confirmadas, até os dados que eu peguei, 233 mortes. Isso. De repente deve ter subido, eu acredito. Até o momento está confirmado, Pai Anael, 233 mortos. Estou acompanhando online aqui as informações para poder passar aos ouvintes, sendo que dos 233 mortos nós temos já confirmados 120 homens, e 113 mulheres. Além desse número de mortos, nós temos mais de 140 feridos. Que ainda estão sendo atendidos em Santa Maria, Porto Alegre, Canoas e algumas outras cidades também da região de Santa Maria. Foram jovens que estavam em uma festa, numa casa noturna, na Kiss, com cerca de estavam comemorando cerca de 5 cursos da faculdade. Inclusive há depoimentos que havia uma fila até 1h da manhã para as pessoas entrarem, na madrugada. O local estava com a lotação acima do permitido, ou seja, então foi um episódio onde estava, como se diz, a casa cheia, muitas pessoas lá dentro, e aconteceu essa fatalidade, das pessoas ao ocorrer um incêndio acabarem morrendo e outras ficarem brevemente feridas. Informações não oficiais que nós temos, que a capacidade da casa era para 800 pessoas, e que teria em torno de 1.200 pessoas lá. E dessas 1.200, tivemos 232 mortos, e mais várias vítimas, Então é um número muito alto, levando em consideração que tivemos aí, vamos chutar em torno de 35% das pessoas que estavam presentes acabaram ou mortas ou feridas. Tivemos pessoas aqui da Serra, Felipe Vieira, que é de Caxias, é uma das vítimas do incêndio. O rapaz era conhecido como Bugio, ele trabalhava lá em um frigorífico. Um casal de namorados aqui da Serra também morreu na tragédia, Suzele Cassol, de 19 anos, e Roger Dallagnol, de 21, serão sepultados juntos em Paraí. Um morador de Farroupilha, Ricardo Custódio, de 27 anos, está entre os desaparecidos do incêndio. Custódio foi para a festa na companhia de Tiago Romagna e Anderson 11, ambos de 27 anos e moradores de Farroupilha. O que nos deixa triste, além de a grande parte, acho que 95% das pessoas serem extremamente jovens, pessoas que estavam se formando, concluindo a formação, essa grande quantidade de pessoas, de jovens que infelizmente vieram a falecer. Isso nos deixa muito triste. E também, como havia a faculdade em Santa Maria, muitas pessoas daqui de Caxias, da região, foram até Santa Maria estudar lá. Infelizmente tivemos um caxiense, também pessoas aqui de Farroupilha, pessoas da região aqui da Serra que tiveram o óbito através dessa tragédia. Então nos deixa muito triste, Gustavo? Com certeza, Pai Nael. Eu me vejo nessa situação porque até bem pouco tempo, passamos, você também, Pai Nael, o Léo também, passamos pelas nossas formaturas. Poderíamos ser nós, poderíamos estar lá comemorando a nossa conquista, festejando a nossa conquista, e daqui a pouco não estarmos mais. Está sendo levantado uma série de hipóteses para esse acidente. A hipótese que está sendo mais ventilada pelos meios de comunicação realmente é que durante o show de uma banda, um dos integrantes dessa banda fez a utilização de uma espécie de sinalizador, e esse sinalizador acabou atingindo o isolamento acústico no teto dessa casa de shows, e ali iniciou o incêndio.
e esse incêndio tomou uma proporção avassaladora em poucos minutos. Não haviam, segundo as informações preliminares, saídas de emergência. Havia mau preparo dos seguranças que, de certa forma, no início do tumulto impediram as saídas dos jovens que lá estavam presentes. E os relatos são assustadores, porque há relatos aqui de pessoas que foram pisoteadas, pessoas que... Os primeiros socorristas que chegaram no local diz que havia o empilhamento de corpos no banheiro, onde essas pessoas provavelmente buscaram o banheiro para se refugiar do incêndio e acabaram entrando num calabouço, porque não havia saída. Então, realmente, tudo ainda é muito preliminar. Deverá ser feitas as perícias. O Instituto Geral de Perícias do Estado é extremamente competente e, sem dúvida, haverá a conclusão desse inquérito que apurará quem realmente falhou, aonde foram as falhas. Agora é um momento de muito tumulto, nessa parte onde se busca apurar as responsabilidades. É muito difícil estar aqui falando ainda sem ter dados concretos, mas esses dados virão à tona e os responsáveis, infelizmente, terão que arcar com suas devidas responsabilidades. Mas as vidas que se perderam não voltam mais. E como comecei falando, painel, poderia ser nós que estaríamos lá comemorando, dividindo o momento com algum de nossos amigos. Até o momento não tive informação de algum conhecido envolvido nessa tragédia, mas já recebi uma ligação de um conhecido de São Paulo, pedindo relato de como é que estava a situação, como é que estava aqui e tudo mais, como foi ocorrer essa tragédia, porque todo mundo anunciou a Santa Maria como sendo uma cidade basicamente universitária, com muitos estudantes, e assim é, em razão da Universidade Federal lá, mas também não é só uma cidade de universitários, é uma cidade com 270 mil habitantes, uma cidade grande, uma cidade desenvolvida. Então há essa preocupação, essa consternação das pessoas também, não só do Brasil. Há anúncio já na BBC dessa tragédia, e está sendo na CNN também, painel. Até estou acompanhando aqui pelo site do UOL as informações aqui passo a passo, e já está sendo considerado essa tragédia de Santa Maria, ela já está sendo considerada o segundo incêndio mais mortal da história do Brasil, e o quinto em proporção de mortos, porque nós tivemos lá nos idos de 61, em dezembro de 61, na verdade, uma grande tragédia em Niterói, onde um circo acabou pegando fogo durante uma apresentação circense, e lá nós tivemos 503 mortos. Então é uma tragédia que ela está marcada na história do Brasil. E essa tragédia dessa madrugada de hoje realmente já está marcada como a segunda tragédia da história do Brasil, pela potencialidade da forma como foi, como por ser um incêndio mortal que ocorreu ali. É um dado muito chocante, Inclusive as pessoas perguntam muito, Léo, o início do incêndio, como é que ocorreu, foi aquilo que o Gustavo disse, Então, o início do incêndio teve causa, a causa do incêndio foi pelo show pirotécnico, a banda gurizada fandangueira, ela que tocava na boate naquele momento, na Boate Kiss, ela tocava pelo menos uma vez por mês, de acordo com o baterista, as apresentações do grupo eles usavam esses efeitos de pirotecnia, que duravam apenas alguns segundos, segundo o relato do Eliel, o baterista. E até ele diz o seguinte: nunca deu problema, e não são os músicos que controlam isso, mas um rapaz da equipe técnica, diz ele. Só que o fato foi que um dos integrantes pegou o sinalizador, levantou com a mão, fazendo as chamas se aproximar do teto, e como o Gustavo disse, o teto era acústico, tinha isopor, e também havia esponja acústica, para isolar o barulho, e foi a partir do teto que o fogo começou.
Em um dos perfis também da banda no Facebook, há um texto de apresentação que diz o seguinte: com a grande experiência comprovada em bailes e shows, demonstra, além de todo o seu talento, uma inovação em estrutura, efeitos visuais e pirotécnicos, os quais fazem toda a diferença na identidade exclusiva da banda. A banda que tocava em boate Santa Maria teve um integrante morto. Ou seja, então aí redobra a atenção, né, essas brincadeiras, né, de lidar com algo explosivo, porque na verdade aquilo ali, um sinalizador é explosivo, né, e as pessoas não ter consciência, né, que aquilo pode ser uma arma, e aconteceu aquilo. Então o integrante levantou o sinalizador pegando fogo no teto. Então isso é importante, né, as pessoas se conscientizar disso aí, de cada coisa tem uma função, né? Então se a banda vai lá para tocar, ela deve fazer aquilo que ela sabe, né, tocar, e não mexer em coisas que ela não está habilitada a mexer. Exatamente, Painel. Isso é uma preocupação, porque nós vemos cada vez mais. Agora, até é um pouco difícil falar, porque falar depois da tragédia é fácil, né? Apurar e levantar os fatos após o acontecido é mais fácil. Mas nós vemos as bandas investirem em shows pirotécnicos, em novos atrativos para trazer mais público, trazer mais atenção ao seu show. E acaba acontecendo isso, né? Nós tivemos aí, dentro dessa banda que estava realizando o show, que é a Gurizada Fandangueira, um dos seus integrantes, né, que inclusive era o integrante mais novo da banda, que era o sanfoneiro ou o gaiteiro, como queiram, o Danilo Jacques, acabou falecendo também nessa tragédia ocorrida, né? E a banda que fez o show anterior, a Gurizada Fandangueira, né, que era a banda Pimenta e seus comparsas, ainda não conseguiu encontrar 2 dos 4 membros do grupo. Ainda está sem informações quanto ao paradeiro de 2 integrantes desse quarteto que formava a banda, que se apresentou antes da banda que teria iniciado o incêndio, né? Então é um acidente que realmente, né, nós podemos aqui discutir a noite inteira sobre as causas, a questão da falta de segurança, falta de preparo dos seguranças, da brigada civil de incêndio, que no local que comportaria aí 2.000 pessoas, deveria ter no mínimo uma brigada de incêndio, né? E pelo que se apurou até o momento, não havia. A questão dos alvarás também, o Corpo de Bombeiros já anunciou que o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros estaria ok, estaria liberado, mas já há outras informações dando conta que o alvará de localização com a Prefeitura de Santa Maria estaria vencido desde agosto, né? Isso tudo são informações preliminares que os meios de comunicação, a internet, a rádio, a TV, nós aqui estamos retransmitindo essas informações, né? Mas isso vai ser apurado e nos próximos dias virá à tona, né? Foi também, Painel, foi bastante comovente ouvir a declaração da nossa presidenta, a Dilma Rousseff, né? Ela estava num compromisso de ordem política representando o Brasil no Chile, né? E assim que foi informada pela sua assessoria do acidente ocorrido, ela fez um pronunciamento e de lá se deslocou para acompanhar o resgate, o auxílio às famílias em Santa Maria. E ela fez um pronunciamento muito humano, né? Como mãe, como avó, né? E também como presidenta, né? Onde ao final ela sequer conseguiu finalizar o seu depoimento, né? Tão comovida que ela estava. E realmente era uma comoção, não aquela que a gente está acostumado a ver dos políticos, mas sim uma comoção que realmente era de coração, né? Era uma comoção verdadeira que saía do coração dela, como mãe, como avó, né? E isso eu acho que todos os pais, todas as mães que ouviram a informação, que acompanharam essa informação, passaram esse domingo de um domingo cinza, né? Porque
que poderia ser qualquer um de nós, poderiam ser os seus filhos que estariam lá envolvidos nessa tragédia. Exatamente. Inclusive quem acessa a internet, que vê as fotos, né, aquele momento onde a família está no salão, né, no ginásio, reconhecendo os corpos, né, tu vê o choro da mãe, do pai, dos familiares, aquilo aí não tem como nós não se comovermos, né? Então, pior ainda é quem está lá perto, né, que sente aquela energia densa no ar, né, de tristeza, de tragédia, sem dúvida não tem como se comover. Antes de o Léo também comentar, existe outro relato também que os extintores não funcionavam. Havia também dificuldade para sair pela saída de emergência. Os seguranças tentaram segurar as pessoas, até inclusive as pessoas estão achando muito que a culpa seria dos seguranças, né? Na verdade, os seguranças barraram as pessoas porque achavam que estava havendo uma briga e estavam pedindo a comanda, mas a saída da boate não ficava de frente para o palco, não tinha como ver o incêndio. Então eles foram, alguns seguranças pediram a comanda, né, impediram a saída, até que foram arrastados pela multidão. Várias pessoas ficaram presas na barra, uma barra para fila, né, de 1 metro de altura por uns 3 metros de comprimento. Então, muitas pessoas não conseguiram, ficaram presas ali, ficaram até algumas esmagadas na barra por causa da multidão querendo sair. As pessoas que conseguiam sair naquele momento, né, voltaram para ajudar as pessoas que ficaram, mas a fumaça era tanta que não conseguiam enxergar nada. Havia uma enorme fumaça preta saindo pela porta, inclusive até os bombeiros tiveram dificuldade, né, de poder acessar as pessoas. Inclusive há relatos que as pessoas iam ajudar e onde enxergavam uma parte do corpo eles agarravam, porque não conseguiam nem enxergar todo o corpo das pessoas, de tanto do pretume da fumaça, né, que não conseguiam visualizar nada. As pessoas desmaiavam lá dentro, né, os bombeiros, como falei, tiveram dificuldade. Muitas pessoas não conheciam o local, não conheciam a boate, entraram em locais sem saída, como por exemplo no banheiro, onde morreu várias pessoas. Então houve o desmaio porque inalaram muita fumaça, né, e acabaram no desmaio sendo mortas, vítimas pelo incêndio. Léo. Realmente é uma tragédia muito grande. Estamos aí números como este são números de guerra. Inclusive muitas forças militares foram deslocados para Santa Maria, assim como, por exemplo, aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, para ajudar a deslocar vítimas para hospitais da região metropolitana de Porto Alegre. E como foi relatado também que o Corpo de Bombeiros havia emitido nota de que estaria tudo correto com o alvará de incêndio, mas só que aí nós podemos questionar também como é que poderia estar correto o alvará, foi dado o alvará, se não existiam, pessoas relatam que não existia saída de emergência, existia apenas uma porta, que era a porta de entrada e saída, e que essa porta estaria apenas a metade dela aberta, né? E tanto é que muitas pessoas confundiram a saída com o próprio banheiro, onde ficaram muitas, conforme foi relatado, muitas pessoas empilhadas, né? E com o gás que foi o gás da fumaça, acabaram inalando. E sabemos que pessoas que um gás muito forte, porque provavelmente um material, essa espuma que era do isolamento acústico, era proveniente de materiais derivados do petróleo, né? E por isso essa fumaça escura
e que acabou nessa tragédia toda. É importante, Léo, de Oxalá, a gente fazer esse relato de alguns fatos que estão chegando. Até agora, a informação que chega que a Brigada Militar, nós aqui no Sul chamamos de Brigada Militar, lá de Santa Maria, está auxiliando os médicos e enfermeiros a identificar as pessoas que estão sendo atendidas nos hospitais através dos objetos pessoais das pessoas, né? Então até a foto, que eu vou tentar traduzir um pouco essa foto aqui, é um policial aglomerado com cerca de 300 pessoas, né, nas proximidades, mostrando a foto dessa pessoa e os seus objetos, né, a bolsa, roupas dessa pessoa, para tentar identificá-la, né, junto aos parentes e familiares que estão buscando informações lá nos hospitais de Santa Maria. Eu ouvi um relato, até acompanhando hoje à tarde os fatos, que, se eu não me engano, foi na Band News, e é um relato de um socorrista, né, da Defesa Civil, aonde a cena mais chocante que ele viu, né, dentro de tudo que ele acompanhou desde a madrugada, no momento que ocorreu o acidente, que foi por volta de 2 da manhã até agora à tarde, foi no ginásio, porque o IML, né, o Instituto Médico Legal lá de Santa Maria, não comportava, né, uma quantidade tão grande de corpos. Então os corpos foram levados ao ginásio municipal lá de Santa Maria. E ele relatou, esse socorrista, que dentro dos corpos, assim, no local, no ginásio onde estavam alojados os corpos, havia uma sinfonia de telefones celulares tocando. E esses telefones celulares estavam junto aos corpos. E ele, né, acabou pegando um desses celulares que estava junto a um dos corpos, e havia 104 chamadas nesse celular, né? Então, provavelmente chamadas dos pais, dos conhecidos, buscando, né, esse ente querido que estava ali entre os mortos, né? Então, o desespero desses familiares buscando identificar, e esse socorrista tendo que ir lá, né, ouvir todos esses celulares tocando ao mesmo tempo, pessoas buscando informações de seus filhos, de seus conhecidos, e eles lá mortos. Então, realmente é uma tragédia assim incomparável, que deixará uma mancha, né, na história de Santa Maria, na história do Rio Grande do Sul e na história do Brasil, né? Pai Anael, nos chega aqui via Messenger, né, um questionamento da ouvinte Tamara Viana, né? Ela nos deixa um recado aqui, nos dá boa noite, né, e relata que é uma noite triste como esta, e que ela gostaria de falar um pouco a respeito da visão espiritual dos fatos ocorridos em Santa Maria. Existe no kardecismo uma visão sobre mortes em catástrofes que se refere aos karmas coletivos. O que vocês pensam a respeito? Seria um encontro de almas preparadas para fazer o desencarne num mesmo momento? Esse é o questionamento que a Tamara Viana nos deixa aqui através do Messenger via Hotmail. Queremos mandar um abraço à Tamara, agradecer a participação, né? Uma pergunta muito importante, né? Claro que há aqueles que digam que sim, né, e aqueles que digam que não. É difícil você falar para um familiar isto, né, colocar que é um karma, né? Eles, sem dúvida, ninguém aceitaria. Mas dentro da visão espiritualista, né, na visão espírita, sem dúvida isso tem a ver com algum karma coletivo, porque inclusive há depoimentos de pessoas que eram para ir na sexta-feira, acabaram no sábado e acabaram indo na sexta e não indo no sábado. Há relatos de pessoas que entraram e não se sentiram bem e saíram. Há relatos de pessoas que não conseguiram adentrar
na boate. E antes de mais nada, né, às vezes as coisas negativas que acontecem com nós é para nós podermos melhorar lá na frente. É necessário a gente enxergar as falhas, os erros, né, para não cometer erros futuros. Então, sem dúvida, isso tem alguma coisa a ver com a parte kármica, né? Inclusive pessoas, haviam muito casais lá dentro, né? Pessoas que até serão sepultadas juntos, né? Então isso tem uma grande participação kármica, né, nesse todo. E como eu disse, falar isso para um familiar, né, é muito complicado, é delicado, né, um familiar aceitar isso, né? E infelizmente o que se sucedeu, o fato, né, de aquela pessoa, aquele integrante da banda, levantar o braço, né, com fogo na mão, né? Então, um episódio que para alguns nunca irão entender, né? E na parte espírita, né, sempre para esses episódios há uma explicação, né, no fundo. Sem dúvida, Pai Anael, eu acredito que compartilho da opinião que tenha havido sim, né, conforme a Tamara nos relata, que o kardecismo entende que haveria um karma coletivo, e eu acredito que a Umbanda compartilha dessa visão também, né, porque nós temos que ter uma explicação para 233 mortes em cerca de 5, 10 minutos, né? Então, também acredito que nos próximos dias, talvez nos próximos meses e até anos, virão explicações do plano astral para esse acidente, para essa forma de acidente tão trágica que levou tantos jovens, né, para, quem sabe, algum outro plano, alguma outra missão, né? Nós não sabemos. Eu pedi hoje em minhas orações que fossem recebidos, que fossem devidamente encaminhados. Eu acho que muitas pessoas oraram por esses jovens, pelas suas famílias também, principalmente, né? E acredito que toda essa mobilização serve como um aviso, né? Um aviso para todos nós que aqui estamos ainda. Muitas coisas que deixamos de fazer, muitos cuidados básicos que deixamos de tomar, né? Como eu comentava antes aqui com o nosso operador de som, o Guilherme, que quando nós frequentamos casas noturnas, frequentamos shoppings, cinemas, nós não costumamos pensar onde é que é a saída de emergência, onde é que tem um extintor, né? Isso fica de alerta. Nós vamos no cinema, nós vemos aquela plaquinha azul ou verde, desculpa, ouvintes, escrita saída, mas para que serve? Vamos buscar ter mais informações sobre isso. Saída de emergência, para que serve uma saída de emergência? Como é que utiliza um extintor de incêndio? E é para você e para sua família, né? Exatamente. Ter essa precaução. Exatamente, né? Até mesmo nos aviões, quando as aeromoças prestam as informações, a máscara respiratória serve para isso. Aqui à sua direita nós temos a saída de emergência. Proceda dessa forma, assim, assim, assim. Todo mundo ali acha que aquilo é uma perda de tempo. E não é. Atenção. E não é. Está provado. Precisou acontecer um acidente dessa proporção para a gente lembrar de um cuidado simples, né? De ver um extintor de incêndio, saber onde é que é uma porta de emergência, a saída do local. Isso é demais. Tu tem que ter 233 mortes para nós nos alertarmos de uma coisa tão simples. Alguma coisa está errada. E claro que nessa morte em massa, né, aqueles que saíram feridos, né, que também tiveram alguma participação não fatal, né, uma participação kármica, mas que não fatal, mas sim uma participação kármica na parte de ferimentos, né? Porque o que acontece? Há muitas pessoas, algumas pessoas vão até se abismar o que eu vou dizer, mas há muitos espiritualistas, né, que falam que quando há esse fato de uma pessoa morrer queimada ou se ferir com fogo,
é porque talvez em alguma vida passada prejudicou alguém com fogo. Um resgate seria? Um resgate. Não é, painel? Então, como falamos aqui, há uma explicação, né, dentro da linha espírita, né, para isso. E falar isso, né, para algumas pessoas é difícil as pessoas acabarem entendendo. Mas vamos fazer agora, um minuto de silêncio. Depois voltaremos, né, listando os nossos queridos patrocinadores. Nós também aqui faremos um minuto de silêncio em prol dessas vítimas, né, que acabaram falecendo na tragédia no dia 27, nessa madrugada. Muito bem, um minuto de silêncio em respeito às vítimas e também a nossa sentimentos aos familiares, né? Vamos agora listar, Gustavo, nossos patrocinadores. Muito bem, Painel. O programa A Voz da Umbanda vai ao ar com o apoio da Automecânica Medeiros, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, De Face Móveis, Escola de Teologia Umbandista, Ervanária São Carlos e o apoio também da Confurbras. Bem, tá aí nossos queridos patrocinadores, eles no qual levam o programa Voz da Umbanda no ar. Dando sequência, Gustavo, ao nosso tema, né, há relatos que havia falta de sinalização para saídas. Também não havia retardantes de chamas e também não havia proteção ativa e falta de manutenção da proteção passiva. O que é a proteção ativa? A proteção ativa é aquela que cobre o fogo instantaneamente. De repente um cano d'água em cima, né, alguma coisa que jogue automaticamente um jato para apagar, essa é a proteção ativa. E a proteção passiva seria aquela que nós precisamos mover para apagar o incêndio, né, como o caso de um extintor. O extintor, então, é uma proteção passiva. Há testemunhos, né, colhidos pela Polícia Civil que indicam que as portas de saída não estavam totalmente abertas na hora que o incêndio começou a se propagar. Muita gente teria buscado refúgio nos banheiros, como nós falamos, né, onde acabaram morrendo por asfixia ou pisoteadas. O plano de prevenção contra incêndio, né, da Boate Santa Maria estava vencido desde agosto, como o Gustavo colocou, em agosto de 2012. A renovação do alvará, agora há relatos, né, que a renovação do alvará estava em andamento, né, conforme o Corpo de Bombeiros. E também o segundo comandante-geral da Brigada Militar diz que é normal um estabelecimento funcionar enquanto atualiza o alvará. Uma pergunta, Gustavo, que eu faço para nós debater é que o seguinte: o fogo tomou conta da boate em 3 minutos. Né? Adiantaria o que os extintores, né? E se a porta não estaria totalmente aberta, né? O que o alvará traria
de benefício. Exatamente, Pai Anael. É quase um absurdo um local que estaria... Nós já tivemos aí informação de 1.000 pessoas, já chegou informação de 1.500, informação de 2.000 pessoas no local. Então, o alvará, ele serve, né, aonde vai um técnico, né, ele pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, né, que ele vai verificar o local e ele faz uma análise dessa estrutura e indica, né, o local precisa de tantos extintores, precisa de um plano de prevenção, precisa dar tantas saídas, né? E esse local nos parece muito estranho, muito estranho, né? A forma de que a única entrada no local era a única saída. Então não havia janelas laterais, não havia no banheiro, como eu relatei anteriormente. As pessoas buscaram os banheiros para se refugiar, achando que poderiam haver janelas nos banheiros, e não havia. Não havia um refúgio, uma saída de emergência, uma entrada de serviço nesse local. Então, realmente, falar agora é fácil, mas houve erros. A concessão desse alvará, seja ele o alvará de prevenção de incêndios, seja ele o alvará de localização, alguma coisa de errado havia com esse local. Então, assim, nós sabemos, muitas vezes, levantar suspeitas é um pouco complicado, mas o inquérito, vai chegar a essa conclusão. Até trago a informação agora do pronunciamento do governador do estado, Tarso Genro. Ele, consternado também com a situação ocorrida, com a tragédia ocorrida lá em Santa Maria, ele se pronunciou agora às 17 horas e pediu e forneceu todo o material, todo o aparato do Estado para que seja feito o inquérito e concluído no máximo até quarta-feira. Então o Estado está se mobilizando, como o Léo de Oxalá também havia informado anteriormente. A presidenta também deixou à disposição todos os seus ministérios para que passem todo o material humano e também físico necessário para que seja realizado e procurado levantar os responsáveis. A declaração do nosso governador foi até no seguinte, vou até relatar aqui: queremos que se faça um inquérito policial profundo, incisivo e rápido, com provas científicas e técnicas preservadas de maneira eficiente para que tenhamos uma apuração das causas reais e concretas que resultaram nessa tragédia. A partir disso, as autoridades apontarão responsabilidades. Então é isso, painel. Chegará à conclusão se os alvarás foram devidamente concedidos, se a casa estava ou não estava preparada, se poderia comportar a quantidade de jovens que lá estavam. Tudo isso vai ser levantado nos próximos dias. Mas, sem dúvida, e sem medo algum do que eu vou falar aqui, erraram. Porque isso não ocorreu por uma ou duas, pela falha de uma ou duas pessoas, e talvez não somente pela pessoa que iniciou o incêndio. Poderia ter qualquer outro modo de incêndio. Exatamente, um cigarro, um toco de cigarro, alguma outra brincadeira, de repente, alguma outra forma, um curto-circuito. Poderia ocorrer, como ocorre nas nossas casas. Inclusive, ali houve uma falha gigante, na fiscalização. Uma porta que eu não sei o que aconteceu, que não estava totalmente aberta, e ainda com uma barra, dificultando a passagem, a entrada, como um local terá uma saída, estreita, com alguns, que nem essa barra aí para atrapalhar a passagem, e com tamanha multidão, e também ter alguma fiscalização na questão do ar, porque a boate é toda fechada. Exatamente. E se há uma fumaça, eles não pensaram isso. Poxa, se acontece uma fumaça, o pessoal se intoxica. Até, Pai Anael, é importante isso que venha à tona, porque se preservou, conforme os relatos que já chegaram,
se tentou muito mais preservar o lucro dessa boate ao impedir a saída desses jovens porque não haviam as comandas sido pagas, né, do que deixá-los sair. Porque não havia comunicação entre os seguranças que estavam na portaria não sabiam o que estava se passando lá dentro do estabelecimento, então não sabiam que estava ocorrendo um incêndio no interior da casa de shows, e isso realmente eles, sem saber o que fazer, sem orientação, sem preparo, acabavam impedindo a saída dessas pessoas, e aí são minutos, são segundos que poderiam ter salvo tantas outras vidas, Então se preservou o lucro dessa casa, em detrimento da vida desses jovens. E por mais que o alvará estava sendo atualizado, mas ali o alvará é simplesmente um papel, mas o extintor é uma coisa física. As placas de identificação, de indicação de saída, não havia. Até quero que tu, como advogado, Gustavo, para esses familiares que querem buscar uma justiça, que agora é um momento, todo mundo quer saber quem é o culpado, mas hoje não é o dia de saber quem é o culpado. O importante é tentar salvar ainda os ferimentos, salvar a vida daquelas pessoas. O que esses familiares, depois que abordar todo o conhecimento, as causas, quais são os trâmites que as famílias poderão fazer? Exatamente, Painel. Por isso que eu insisto nessa questão do inquérito, porque a partir da conclusão do inquérito que haverão as responsabilidades. Haverá como os familiares, aí sim, depois desse momento inicial de tristeza, de tragédia, buscarem as devidas reparações. Existe uma série de possibilidades aí de indenizações, danos morais, danos materiais que ocorreram pela morte de jovens. Existe principalmente, no caso dos familiares, que poderão ingressar com ações desde que comprovado as responsabilidades, sejam elas dos proprietários da casa, sejam elas da banda que realizou o show, sejam elas da prefeitura. Isso ficará comprovado pelo inquérito, e a partir da conclusão do inquérito, aí sim buscar as devidas reparações. Existe a possibilidade também de ações coletivas reparando esses danos, mas também a possibilidade de reparação individual dos danos, onde cada família, cada membro da família poderá buscar individualmente a concretização desses danos. E a gente fala tanto, hoje em dia está tão em voga essa questão do dano moral, e nesse caso, aonde há morte, é o que a gente chama, é o dano moral puro. Ele não precisa de uma comprovação maior. Havendo a comprovação da morte, ela por si só já há a presunção de um dano moral pela falta dessa pessoa. Então, no caso, os pais, os irmãos, os esposos que vierem a ingressar com a ação, eles terão que comprovar que ocorreu a morte dessas pessoas, e aí sim buscar o ingresso dessa ação contra os devidos causadores dessa tragédia, desse fato. E claro que isso, Gustavo, é uma forma mínima, de minimizar, porque nenhum dinheiro, exatamente, não irá isso cobrir que exatamente, é isso que eu gostaria de deixar bem claro. Se fala muito realmente no dano moral, mas no caso de morte, o dano moral ele é irrisório, porque nada compensa uma morte, quanto mais o dinheiro. Isso eu acredito que seja bom para servir de exemplo, Exatamente, para que isso não aconteça mais, As indenizações, elas servem para esse cunho, Elas têm um cunho pedagógico e punitivo, Pedagógico para que não aconteçam mais fatos assim, e punitivo para aquele que cometeu o ato não volte a cometê-lo novamente. Muito bem. Também há informações do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, que enviou 4 integrantes para auxiliar na tragédia. O primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, o Cristiano Becker da Silva, deslocou-se até Santa Maria nessa manhã de domingo para auxiliar na tragédia. O cão farejador Dunga, capacidade de buscar
e salvar, né? Acompanhou o grupo formando também pelos soldados Piccoli, Carvalho e o capitão Sandro de Bento Gonçalves. Então a Serra também aqui se mobilizando, né, para prestar solidariedade às vítimas. E é importante, Pai Anael, nós, já que o nosso programa é A Voz da Umbanda, a gente deixar um recado para os pais de santos, sacerdotes, a todos os umbandistas, chefes de terreiros, de casas, de templos, tendas, enfim, para que busquem a regularização dos seus templos. Perfeito. Né? Que busquem o plano de prevenção de incêndios junto ao Corpo de Bombeiros. Inclusive o nosso tema também é para refletir nisso, né? Exatamente. É trazer esse tema, não só falando sobre os fatos que ocorreram lá em Santa Maria, mas trazer esse tema à nossa realidade, a realidade dos umbandistas, dos africanistas também, porque os nossos rituais, eles trabalham com fogo, nós trabalhamos com fogo. O uso das velas, né? As velas, nós temos aí também a questão dos pontos de fogo com pólvora que são utilizados. Exato. Nós temos charutos, nós temos cigarrilhas que são utilizados, os defumadores também. Então, isso vai de aviso, né, a todos os dirigentes para que tomem muito cuidado, para que busquem a regularização dos seus centros, busquem a regularização junto ao Corpo de Bombeiros, para que também tenham um plano de prevenção contra incêndios, buscando ter os seus extintores, ter no seu templo as saídas devidamente identificadas com as placas holográficas de saída, tá? Tendo luz de emergência nas suas casas, nos seus templos. Todos esses detalhes nós também, como umbandistas, como africanistas, temos que ter. E isso, ao que me parece, Pai Noel, não é uma realidade, né? É uma exceção. Só vai vir à tona se acontecer um acidente. Não é o que nós queremos. Haverá mobilização só depois que acontecer, né? Uma tragédia. Exatamente. Então nós não esperamos acontecer uma tragédia. Vamos buscar. Consulte o Corpo de Bombeiros. Busque ter o alvará também do Corpo de Bombeiros. Saber o que é necessário ter, né? Que tipo de extintor eu preciso ter. Se é o extintor ABC, se é o extintor A, o B, o C, que tipo de extintor que é o indicado? Qual a classe? Qual a classe do extintor? Isso tudo é importante. Revise as suas instalações elétricas. Cuide o local onde deixam as velas. Tudo isso é muito importante, Pai Anael. Sabe que aqui em Caxias tivemos um episódio de uma casa de religião ter passado por isso, né? Ela pegou fogo, né? Então, isso a gente tem que ter um cuidado também muito grande, né? E eu digo que quando vamos abrir um terreiro, né, nós temos que ter todo o planejamento, né, todo o planejamento da abertura desse templo, né? O layout do templo tem que estar de acordo com as normas, né? Então, buscar o apoio da associação. A associação também é parceira, né, nesse aspecto de ajudar, de informar. Também é parceira do Corpo de Bombeiros, né? Inclusive deu o endereço das casas que eles pediram para fazer a visitação e informar as pessoas, né, dos riscos, né? E estão todo ano fiscalizando os extintores no terreiros, né? Já passaram no meu, já passaram no terreiro do Pai Saul, Pai Adílio, esses terreiros que eu conheço, né, e tem mais proximidade, sei que eles foram visitar e eles estão em cima. E é importante, Painel, deixar bem claro aos dirigentes que estão nos ouvindo aqui que não é uma visita discriminatória. Muito Exato. Pelo contrário. É uma visita aconselhatória, que ela vai buscar trazer essa informação. Ela vai dar, o agente que chegar lá, o policial, o bombeiro que for visitar, ele vai dar informação, ele vai explicar, ele vai dar uma aula, na verdade, de prevenção a incêndio. Eu tive a visita no meu local de trabalho também, o Léo teve a visita também no local de trabalho, a tua casa foi visitada também, não é, Pai Anael? Então, assim, isso são cuidados mínimos, mas que fazem toda a diferença no momento de um acidente. Essa visita não é uma visita discriminatória, né? Ele não vai estar lá presente, né, para discriminar, para impedir o funcionamento da sua casa de religião.
Não, ele vai estar aconselhando para que você tenha um funcionamento ainda melhor. Exatamente. Inclusive, os terreiros, eles comportam, né, velas 24 horas acesa, né, seja uma vela avulsa, seja uma vela 7 dias, né, onde há um terreiro sempre há a vela, né. Então é importante também as pessoas, quando vão levar uma oferenda e levam a vela, né, tem os papéis, né, para enfeitar o prato, né, muitas vezes a gente vai lá e tira a vela próxima ao papel, né, então as pessoas, não, é porque está no quarto santo, é porque está dentro do congá, não tem perigo nenhum, né, isso não vai acontecer, né, e aí que mora o perigo, é que temos que prestar atenção. Outra coisa também é a porta de saída, né, de entrada e de saída, né, ter uma iluminação de saída de emergência, ter um controle, isso é exigência também do Corpo de Bombeiros, né, ter uma plaquinha de identificação. Exatamente. Então as pessoas, os sacerdotes, né, que têm terreiro, né, isso tem que servir de alerta, né, para trazer isso também, esses reflexos dentro do seu terreiro, né, para não acontecer o que acabou de acontecer. Né? Exatamente, Pai Anael. É um investimento que se faz na casa que no momento de um acidente ele se torna irrisório. Nós temos aí a recarga de extintores, a compra de placas holográficas, luz de emergência, que são pequenos investimentos que se fazem necessários. São como se fossem instrumentos de trabalho da casa. É necessário ter. Pai Anael, nos chega um recado aqui via Facebook do André Silveira da Silva. Ele se reporta ao Pai Saul aqui, né? Então ele deseja boa noite ao Pai Saul. Devido à transmissão do programa via internet, hoje posso voltar a escutar a voz da Umbanda aqui em Porto Alegre. Gostaria também de mandar um forte abraço a todos irmãos do Ileaxé Caboclos da Mata, para meu amigo e irmão Maurício de Ogum e sua família, e para todos os integrantes e ouvintes do programa A Voz da Umbanda. Muito axé a todos, André de Oxalá. Ele nos deixa esse recado via Facebook. Um grande abraço então ao nosso irmão André, né, que está em Porto Alegre ouvindo o programa A Voz da Umbanda através da web rádio, né, do site da Rádio Difusora. Muito bem, um grande abraço a ele e obrigado pela participação. Léo. Nos liga aqui o ouvinte João Otávio, que é um ouvinte que participa seguido aqui do programa. Ó. Ele diz que ele já morou muito tempo em Santa Maria, ainda tem casa lá, e diz que a cidade não é apenas uma referência universitária, diz que é a cidade que tem muitos umbandistas. Ó. Exatamente. E ele relata aqui que ontem à noite foi feita a escolha da Rainha do Carnaval, uma festa grandiosa para a cidade, e que hoje essa tristeza toda. Ó. E relata também que no local, antes de ter essa boate, tinha um depósito lá de uma cervejaria, ó, muito conceituado. Ó. Ele diz também que nesta noite ele sonhou que estava no cemitério, que a 50 metros dele ele viu um homem de branco. Ele acendeu uma vela, um charuto e rezou aos pés dessa entidade. Ó. Ele diz que ele é médium, de Umbanda, só que não é pronto ainda, mas está em nível de desenvolvimento. E ele queria saber de uma explicação para esse sonho. Na verdade, existem muitos sonhos que a gente não consegue identificar, né? Outros são fáceis de identificar. E como ele disse perfeitamente, né, Santa Maria tem um grande centro de religião, né? Também muito forte a nação, o Batuque, também muito forte a Umbanda. Né? Existem muitas pessoas que trabalham com a cultura afro-brasileira. E certamente essa pessoa que teve alguns laços com a cidade pode ter recebido um sinal, né, através desse sonho, através dessa vela. E talvez, quem sabe, não é para ele poder acender uma vela, né, e fazer uma oração a essas vítimas, né? Não somente no sonho, né, Pai Anael? Então, realmente, que ele traga isso para a vida dele, aqui no plano físico, aqui
não somente no sonho, e faça uma oração e faça um pedido, né, para que essas almas sejam devidamente recepcionadas, devidamente encaminhadas e que possa ter o conforto aos familiares também, né? Nós sabemos que, como nós falamos anteriormente, a questão do karma coletivo, né? Existem médiuns que têm essa possibilidade de antever, de prever, né, certos fatos, né? E pode ter ocorrido isso, né? Como houve uma concentração muito grande de mortes, provavelmente, como falei anteriormente, nos próximos dias, próximos meses, talvez venham algumas outras informações relativas a essas mortes, né? Até uma outra informação que acabou de ser divulgada aqui agora via site do UOL, é relativo à média de idade dos mortos, né? Mais uma notícia trágica, né? A média de idade dos mortos era de 20 anos de idade. Extremamente jovens. Extremamente jovens, né? Então é mais um dado que se junta a tantos outros que já noticiamos aqui, que estão sendo alvo de notícia pelos demais meios de comunicação também, né? É uma tragédia sem fim, né? Exatamente. Pois nós vamos colocar aqui logo após alistarmos novamente nossos patrocinadores, colocar uma prece de Oxalá, né, em prol dessas pessoas, né, que chegaram a falecer devido a essa tragédia, e também oferecer aos familiares das vítimas, né? Muito bem, Pai Nael. O programa Voz da Umbanda tem como patrocinadores Automecânica Medeiros, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, De Face Móveis, Escola de Teologia Umbandista, Ervanária São Carlos, com o apoio da Confurbras. Muito bem, então vamos ouvir a prece em prol dessas vítimas e também em prol oferecer à família das vítimas. Boa noite, Pai Oxalá. Termino o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que eu vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo me lembrei que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmãos de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência de espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter me aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão
porque não estive disposto a dizer sim, como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem fazê-lo. Perdoai-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã, que ao despertar me domine um novo entusiasmo, que o dia de amanhã seja um contínuo sim, numa vida consciente. Boa noite, Pai Oxalá. Oração da noite. Boa noite, Pai Oxalá. Oração para a cura. Creio nas forças positivas do universo e no amor de Deus por suas criaturas. Creio na energia contida em todos os reinos da natureza, que por minha fé poderei sintetizar em meu corpo físico. Creio na integração harmoniosa do meu ser a esse conjunto, que é uma parte da divindade. Creio na participação da vontade de Deus, para que eu cumpra com êxito as predestinações que me estão reservadas. Mas sei que o Senhor me libertará de todos os males que eu não mereço, com a colaboração dos médicos da matéria e da espiritualidade, sob o comando de Jesus. Amém. Agora 21 horas, mais 35 minutos. A temperatura é baixíssima aqui na cidade de Caxias do Sul, 18 graus. Né? Normalmente uma temperatura aí, como diz, de ar-condicionado. Né? Bem, estamos com o assunto hoje, né, sobre o episódio ocorrido na tragédia de Santa Maria, né, e tentando argumentar esse episódio e tentar trazer para nós dentro dos terreiros, né, a importância do controle, do cuidado, da manutenção, das parcerias, né, seja com a associação, seja com os bombeiros, com a prefeitura, enfim, né, para que isso não ocorra, né, de repente um dia, né, haver uma falha. Então a gente que trabalha muito com velas, temos velas acesas diuturnamente em nossos terreiros, algumas pessoas também que levam velas e não tem o cuidado, não tem o preparo, acende velas, né, muitas velas, então tem que ter sempre uma pessoa estar ativa acima disso, né, tem que estar com os olhos bem abertos, né, porque isso pode trazer alguns riscos, né, como aconteceu ali em Santa Maria. Uma falha muito infeliz, né, que gerou uma repercussão internacional de uma tragédia que levou muitas pessoas, né? Pai Nael, realmente eu estou consternado com o que ocorreu. Como já havia comentado anteriormente, me vejo na situação desses jovens, porque realmente poderia ser qualquer um de nós, né? E esse fato que traz aqui, ligando, fazendo esse link,
esse gancho com a nossa realidade dos umbandistas, dos africanistas, é esse cuidado realmente para os pais de santo, para os dirigentes espirituais, os sacerdotes, para que realmente regularizem os seus centros, as suas tendas, os seus terreiros, busquem essa cooperação com o Corpo de Bombeiros e isso sirva como um alerta. Nós temos aí sessões com 200, 300 carentes sendo atendidos em ambientes pequenos, normalmente ambientes pequenos, que é a nossa realidade, ambientes fechados, e até porque o nosso clima não permite sessões abertas, e realmente isso nos preocupa muito, Pai Nael. São velas que ficam diuturnamente ligadas, são trabalhos, são feitos com pólvora, são charutos, são cigarros, são defumadores que ficam ligados, ficam acesos. Então, realmente, muito cuidado. Busque a regularização, busque ter o seu extintor, busque ter a sua saída de emergência devidamente identificada, busque ter a sua luz de emergência também. E para isso, contate os bombeiros. Eles estão lá para fazer essa cooperação, né? Busque ter essa informação. Saiba como prevenir esse tipo de acidente, né? Até é importante, o nosso ouvinte hoje, nós estamos com o programa seguindo uma linha um pouco diferente do que é o nosso hábito, não é, Pai Nael? Mas foi tão chocante esse fato que nós nos sentimos praticamente obrigados a mudar a nossa pauta, mudar o nosso tema, né? E trazer também esses cuidados ao umbandista, para que ele possa, né, ver que uma tragédia como essa pode ocorrer aqui muito próximo também. Perfeitamente, Gustavo. E até tem uma coisa que me deixou um pouco hoje à tarde chocado, né? Foi com alguns comentários infelizes no Facebook, né, dizendo pessoas lá de outros estados, né, dizendo: o gaúcho não adora churrasco, né? Tem um monte de churrasco. O incêndio começou pela caixa da água. Não, o incêndio começou pela churrasqueira, que gaúcho é do churrasco. São assim, uns comentários muito fúteis, né, que não agregam nada. No momento que as pessoas, os familiares necessitam de um apoio, de uma palavra amiga, de um conforto, né? Tem essas pessoas que vêm, né, dando contra. Isso fato não é digno nem de comentário, né, Pai? Realmente, isso são pessoas que realmente um atraso, essas pessoas que devem estar acompanhando elas, para poder postar um comentário como esse. E um fato que nos deixa muito alegre também, que o governo, tanto municipal, estadual, federal, está dando um grande apoio, né? Inclusive o Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde, ele colocou 3 prioridades, né, que primeiro a preocupação do governo é salvar os ferimentos que estão na UTI, a segunda preocupação do governo é aliviar o sofrimento dos familiares, né, com atendimento médico, psicológico, né, na hora da identificação dos corpos. A terceira é a atenção para uma suposta pneumonia, né, ou reação química. Então ele falou que as pessoas que tiveram lá, que estão com ferimentos leves, né, podem ocorrer de repente daqui a 2, 3, 4 dias uma pneumonia química. Isso. Né, com tosse, com falta de ar. Então foi criado 2 unidades em Santa Maria para atender caso essas pessoas tiverem esses sintomas. E eu colocaria uma 4ª prioridade, né, que seria um plano de contenção, né, e um reforço para que isso não ocorra mais, né, fazer uma reavaliação do sistema, né, de avaliação do alvará, da fiscalização, né? Sem dúvida, Pai Nael, isso é mais do que necessário. Infelizmente teve que ocorrer, como sempre aqui no Brasil. Eu acho que isso é uma realidade que nos acompanhará ainda por muito tempo, até que haja um desenvolvimento maior da nossa cultura para acompanhar um plano preventivo, né, de ação, do que após remediar as situações, né? E essa tua colocação ela é fundamental, porque sem dúvida as nossas autoridades terão que buscar, né, mudar essa forma de concessão de alvarás, mudar a forma de vistoriar os locais que fazem eventos. E isso serve não só para esse tipo de local, mas para todos nós. Sabe, eu acredito que depois dessa situação, né, haverá
uma reorganização nessa fiscalização. Eu acredito nisso. E sabe que pode refletir nas casas de religiões, né? Ter uma maior fiscalização, né? Porque também uma preocupação do Corpo de Bombeiros, é uma preocupação dos órgãos federais, municipais, estaduais, né? Porto Alegre concentra grande números, né, no Brasil de frequentadores, de sacerdotes, de babalorixás e alorixás. Então, como utiliza, né, um instrumento que é o fogo, que é a vela, né, poderá, quem sabe, refletir também nas casas de religião uma maior fiscalização, né? Sem dúvida, Pai Noel. E é importante deixar à disposição do nosso ouvinte que a Associação de Umbanda, ela presta essa parceria, né, ela está à disposição, né, de qualquer informação, inclusive até o próprio encaminhamento, né, que pode ser feito, né, passada essa informação ao Corpo de Bombeiros, aquele que quer buscar regularizar, né, a sua casa, o seu terreiro, para que busque essa informação também, que vá atrás, que previna-se, né, antes que ocorra. Lembrando que agora nós temos no dia 2 de fevereiro aí as homenagens à Mãe Iemanjá, né, ocorrerão provavelmente muitas oferendas, muitas entregas e tudo mais, né? Costuma-se utilizar locais abertos, o mar, para fazer as oferendas, mas também existem as oferendas que são feitas nos terreiros, né? Então, tenham cuidado, tenham muito cuidado, que essa tragédia sirva de... Não gostaria de dizer como exemplo, mas infelizmente como alerta, né? Como alerta para que não ocorra mais isso. Nós queremos trazer, né, Gustavo e Léo, no próximo programa, abordar um assunto referente ao reino dos orixás, né, que também entra um pouco a questão do uso das velas, né? Inclusive o reino dos orixás aqui em Caxias do Sul, né, já tivemos algumas reclamações, né, da Secretaria do Ambiente, né, que alguns xaxins estavam sendo queimados, né? Mas isso é assunto que traremos mais adiante, que também é importante nós, aqui do programa Voz da Umbanda, conscientizar as pessoas, né, orientar, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que pode ocorrer, né? Então simplesmente vão lá e fazem. Então a gente vai alertar essas pessoas para prevenir, né, essas falhas. O nosso trabalho aqui é informar, né, Pai Noel, é trazer essa possibilidade de conhecimento através das ondas do rádio, né? E trazendo a informação, o conhecimento, ele nunca é demais. Tendo essa informação, sem dúvida, os umbandistas, todos os africanistas também terão a possibilidade de prevenir esse tipo de acidente, né? Muito bem. Passar a palavra para o Léo. Esperamos que todas essas pessoas envolvidas nessa tragédia sejam bem encaminhadas pelas entidades devidas, tais como podemos citar o Exu Caveira e demais, e toda a falange de Exus Caveiras, que possam encaminhar essas pessoas para o plano astral, para os locais que são devidos e para as missões que elas tenham que seguir, já que acreditamos que tenha havido o karma coletivo. Então que essas pessoas possam ser devidamente encaminhadas e que todos os seus familiares possam estar confortados. Muito bem, Léo. Muito bem. É importante as pessoas, né, principalmente dentro da Umbanda, né, que nós trabalhamos com a caridade, né, poder fazer um momento de reflexão, acender uma vela branca, né, e orar para essas pessoas que tiveram uma enfermidade muito grande, né, que pelas palavras dos espíritas, isso também lesa o espírito, né, uma enfermidade desta. Então devemos orar, acender uma vela branca, né, e fazer uma oração, né, pedir ao Oxalá que encaminhe essas almas, né, para um lugar de muita luz, né, um lugar de muito axé, né. Muito bem, Pai Noel.
programa hoje realmente ele se tornou diferenciado, em razão dessa tragédia, como todos os outros meios de comunicação também tiveram que alterar as suas programações em razão dessa trágica notícia que nos veio à tona nessa manhã de domingo. Mas, né, temos que seguir, né, e como falei anteriormente, informando que nós traremos o conhecimento aos nossos irmãos e talvez a prevenção de acidentes como esse que ocorreu lá em Santa Maria. Perfeitamente. Vamos listar mais uma vez, Gustavo, nossos patrocinadores. Muito bem, painel. O programa vai ao ar com os patrocinadores: Automecânica Medeiros, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, De Face Móveis, Escola de Teologia Umbandista, Ervanária São Carlos e o programa tem o apoio da Confurbras. Muito bem, pedir ao Léo para fazer suas considerações finais. Já chegamos ao final do programa, né? Passou ligeiro, né, o programa hoje. Então, Léo, suas considerações. Bom ouvintes, bom colegas, realmente foi um programa atípico, mas não poderíamos deixar um fato como esse passar em branco. Não poderíamos ficarmos indiferentes frente a isso. Esperamos que os nossos mentores, possam confortar todas as famílias e que todas as vítimas possam se recuperar do ato sofrido, dessa morte trágica, e que possam seguir o seu caminho em outro plano. Muito bem, boa noite, Léo. Quero as considerações agora de Gustavo de Ogum. Muito bem, Pai Nael. Eu quero deixar o meu axé, quero deixar meu saravá a todos os nossos ouvintes e deixar, de certa forma, uma mensagem de conforto aos parentes, aos familiares desses jovens que perderam a sua vida nessa tragédia de Santa Maria. Esperamos nunca mais termos que fazer o programa relatando esse tipo de fato, Pai Nael. Mas deixo o meu axé, o meu saravá a todos os nossos queridos e amigos ouvintes. Muito bem, obrigado, Gustavo de Ogum. Quero deixar minhas considerações, mandar um abraço ao operador de som, uma boa noite ao Gustavo de Ogum, Léo de Oxalá, externar nossa solidariedade aos familiares dessa tragédia, né, pessoas aqui da cidade, da região, né, do nosso estado, e vamos orar para que essas almas tenham um repouso, tenham uma recuperação adequada, né, para continuar o crescimento espiritual, a sua evolução espiritual. Então quero deixar uma boa noite a todos vocês e obrigado por estarem com nós no programa A Voz da Umbanda. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.